Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje vamos aprender propriedades dos determinantes e a regra de Cramer, que é uma técnica muito poderosa para resolver sistemas lineares. Preparados? Então vamos para a aula. Vamos ver então propriedades dos determinantes e a regra de Cramer, que vai nos possibilitar resolver sistemas lineares. Então imagine o seguinte: a primeira propriedade dos determinantes que eu quero mostrar para vocês é como é que acontece o determinante de K vezes a matriz A, né? Então a gente vê que a K vezes a matriz A, a gente multiplica todos os elementos da matriz A por K. E a gente já sabe que, né, pela propriedade que a gente viu na aula passada, que se a gente tem uma linha multiplicada por K, isso aqui é K vezes o determinante da matriz. Só que aqui a gente tem K vezes a linha 1, K vezes a linha 2 e K vezes a linha 3. Então a gente tem K ao cubo, tá? Multiplicando o determinante da matriz A1, cujos elementos são os A e J. A11, A12, A13, A21, A22, A23 e A31, A32 e A33, ok? Então, essa daqui é a primeira propriedade, que o determinante da matriz K vezes A é igual a K na N vezes o determinante de A. Quem que é o N? É a dimensão da matriz. Se a matriz for A, N por N. Ok? Então, esse aqui é a primeira propriedade. Dependendo da dimensão da matriz, a gente vai ter um K na N, certo? Se for uma matriz 2 por 2, é K ao quadrado. 3 por 3, K ao cubo e assim por diante. Beleza, essa é a primeira propriedade. A segunda que a gente quer olhar é para a soma. O que acontece com a soma dos determinantes de duas matrizes? Então, para a gente ver, será que a soma dos determinantes é o determinante da soma? Então a gente vai verificar isso fazendo o seguinte: a gente tem duas matrizes, tá? A matriz 1, 2, 2, 1, e a gente sabe que o determinante dela aqui, ó, é 1 vezes 1, que é 1, menos 2 vezes 2, então a gente tem menos 3 aqui, ó. Ok? Esse é o determinante dessa matriz. Agora, qual que é o determinante dessa outra? 3 vezes 3 dá 9, menos 1. Então a gente tem 8 aqui. Se a gente soma os dois, quanto que dá? Aqui a gente tem 5. Isso aqui é igual a 5, certo? Deixa eu apagar. Qual que é a matriz soma dessas duas matrizes aí? A matriz soma da matriz A com a matriz B, ela é 1 mais 3, que é 4. Ela é 2 mais 1, que é 3. Ela é 2 mais 1, que é 3. E ela é 1 mais 3, que é 4. Agora me diga uma coisa. O determinante disso daqui, ó, é 16 menos 9. Correto? Então, 16 menos 9, a gente tem 7. E 7 é igual a 5? Não. Então, de fato, o determinante da soma é diferente da soma dos determinantes, tá? Exceto em algum caso excepcional e tal, né? Mas essa daqui é uma propriedade importante. A gente não pode achar que a matriz soma, né, somada de duas matrizes, o determinante disso vai ser igual ao determinante de A somado com o determinante de B, ok? Aqui esse exemplo deixa bem claro que não é, certo? A gente vai olhar então por um caso bem específico de duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, só que presta atenção, a matriz A, ela é a matriz dos elementos A e J, mas a matriz B, ela só difere da A na última linha, aqui, ó, tá? A primeira linha é igual. Se a primeira linha for igual e a gente vai fazer a soma dos determinantes, então a gente vai ter o determinante de A, ele vai ser A11, A22 menos o A12, A21,
ok? E o determinante da B, que a gente vai somar aqui, ó, ele vai ser, olha só, a primeira linha é igual, então vai ser o A11 com o B22 menos o A12 com o B21. Esse caso específico a gente pode escrever, tá? Reorganizar os termos e a gente vai ver que ele tem, ó, o A11 somando A22 com o B22, tá? Então o A11 em evidência fica assim. Aí a gente vai ter menos o A12, que ele é o A21, e aqui o mais o B21. Então olha só, nesse caso específico, a gente pode identificar que esse daqui é igual ao determinante de quem? Da matriz, que é A11 e A12, e aí a gente tem o A21 e o mais o B21, que é esse aqui, na verdade, né? Diagonal secundária. E aqui na diagonal principal a gente tem o A22 mais o B22. Então, nesse caso específico, a gente tem que o determinante de A11, A12, A22, A21, A22, somado com o determinante de A11, A12, B21 e B22 é igual a gente tirar o determinante de quem? A mesma linha, a primeira linha não muda, A11 e A12, mas aí na segunda linha a gente está modificando a matriz, fazendo a soma dos elementos A21 mais B21, e aqui a gente tem o A22 mais B22. Assim, tá? Então é um caso bem específico que a gente tem para soma de matrizes e a gente tem o determinante da soma. Então, se a primeira linha for igual e a segunda for diferente, o determinante de A somado com o determinante de B é igual ao determinante da matriz dada pela mesma linha, igual, e a segunda linha é a soma dos elementos de A com B aqui, ok? A gente chega então no teorema que diz o seguinte: se a gente tem uma matriz A, uma B e uma C, e essas três matrizes forem praticamente iguais, elas diferirem apenas de uma linha, e nesta linha os elementos da matriz C forem iguais à soma dos elementos na mesma linha, né, dos elementos de A e de B dessa mesma linha. Aí sim a gente tem uma relação de determinante do C igual ao determinante de A somado com o determinante de B. Tá? A mesma coisa vale se a gente trocar colunas, ok? Exatamente como a gente fez antes. De fato, o que a gente tem é o seguinte: se a gente tiver a matriz 1, 7, 5, 2, 0 e 3, e aqui a gente tiver 1, 5 e 6, isso daqui é igual à soma dos determinantes da matriz A, essa daqui for a C, essa daqui é a A, 1, 7, 5, mesma linha, 2, 0, 3, mesma linha, e depois a gente tiver 1, 4 e 7, somado com o determinante da matriz, que é escrito com as duas primeiras linhas, só que a última linha ela fica 0, 1 e menos 1. Então, olha só, se essa matriz C for dada pelas igual às mesmas linhas aqui, ó, A e B e C tem as mesmas duas linhas, e a terceira linha de C é dado pela soma dos elementos de A com B, assim, aí a relação de soma dos determinantes está valendo, ok? Beleza, a mesma coisa vale se a gente tivesse ela transposta, ou seja, se as colunas
fossem iguais, colunas iguais, e a última coluna, ou a do meio, alguma delas, uma única coluna, fosse dada pela soma dos elementos da coluna da matriz A com as colunas, a mesma coluna da matriz B. Aí os determinantes respeitam essa regra de soma. Então não existe uma regra fácil ou simples para a soma de determinantes. Agora, por outro lado, quando a gente olha a regra do produto de matrizes, tá? Ela não é muito óbvia de demonstrar, mas a gente vê que de fato o determinante do produto entre duas matrizes ele é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Tá? Isso daqui não é muito óbvio de demonstrar. Vocês veem que para o caso da soma, isso aqui não vale. Só para um caso bem específico. Agora, para o caso do produto, isso daqui vale. Agora, como que a gente demonstra isso? Bom, não é tão simples, mas a gente pode começar olhando para o caso da matriz elementar. Se a gente tiver uma matriz elementar E, o que uma matriz elementar faz ao multiplicar, quando a gente faz o produto de uma matriz elementar por uma matriz B? O fato é que a matriz elementar, ela resulta de uma operação elementar na matriz identidade, né? Na matriz que é só a diagonal principal com elementos iguais a 1. Então, quando a gente olha, vamos tentar identificar essa relação aqui, agora para quando uma delas é a matriz elementar. Só que a gente tem 3 casos de matrizes elementares. O primeiro deles é o seguinte: imagina que a matriz E ele é a multiplicação de uma das linhas por K. O que acontece quando a gente multiplica uma das linhas na matriz identidade por K? A gente vai ter a matriz, por exemplo, a matriz K, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Tá? Então, quando a gente pega essa matriz elementar aqui, por exemplo, tá? O determinante, quando a gente faz o produto de A dessa matriz com a matriz B, isso daqui é o equivalente a gente multiplicar a primeira linha de B por K. Então, quando a gente pega o produto entre E com B, um B pode ser uma matriz qualquer, é a mesma coisa que a gente multiplicar a primeira linha de B por K. E a gente sabe que determinante, nesse caso, ele vai ser K vezes o determinante de B, né? Tá? Porque esse é o resultado da operação desse produto aqui, dessa matriz elementar com a matriz B. Isso vale também se o K estivesse aqui. Se a gente tiver o 1 e o K aqui, o que vai acontecer? A segunda linha de B vai ser multiplicada toda por K. E aí, o determinante vai ser também K vezes o determinante de B. Se fosse a terceira linha, aqui o K, daria a mesma coisa. Tá? Então, de fato, olha só, o determinante dessa matriz aqui, ela é igual a K. Determinante de E, nesse caso, é igual a K. E o determinante de B é o próprio determinante de B, né? Então, aqui, ó, a gente pode ver que ela é igual ao determinante de E, que é o K, vezes o determinante de B. Ok? Então aqui é uma forma de a gente demonstrar essa regra do produto para esse caso específico de uma matriz elementar que resulta da multiplicação de uma das linhas dela por K, né? De uma das linhas da identidade por K. Então a gente vai alterar o determinante, né, da matriz, o determinante da matriz resultante desse produto é K vezes o determinante de B. E esse K é igual ao determinante da matriz elementar. Então a gente tem demonstrado que vale essa regra do produto para esse caso. Ok? De fato, a gente pode pensar da mesma forma e demonstrar que também vai valer o determinante de E vezes B. O que acontece quando a gente faz operações como troca de linhas na matriz identidade?
a gente vai trocar as linhas da B. O que vai acontecer aqui? Ó, troca de linhas, a gente vai ficar com menos 1 vezes o determinante da B. A troca de linhas, certo? Só que o determinante de E nesse caso, no caso 2, ela é igual a menos 1. Então, a gente já demonstra de novo que é o determinante do produto é o produto dos determinantes. Ok? E para o terceiro caso, uma operação de soma de um múltiplo de uma linha por outra linha do IN, o que vai fazer? Ela vai fazer essa operação na matriz B e isso não vai alterar o determinante. Então, de novo, a gente vai ter que vai ser 1 vezes o determinante de B, só que nesse terceiro caso, o determinante de E é igual a 1. Então, a gente tem o determinante de E vezes o determinante de B, que é o determinante de E vezes o determinante de B, ok? Então, no caso das matrizes elementares, sempre vale essa regra do produto, beleza? Mas a gente quer estender esse resultado para qualquer matriz. De fato, é importante observar que se a gente tiver várias matrizes elementares, E1, E2, E3, ER, né? E elas todas forem N por N, então o determinante de várias matrizes elementares sendo multiplicadas a uma matriz B pela esquerda é igual ao determinante de cada uma delas multiplicados até o determinante de B, certo? Então essa daqui é uma propriedade interessante que a gente pode usar para obter determinantes de matrizes. Vamos falar de mais um teorema, que esse diz o seguinte: ele tem a ver sobre a informação de a matriz A ela ser invertível ou não. O teorema diz que ela só vai ser invertível, ou inversível, né? O que eu usei inversível lá é invertível. Tá? Há uma discussão sobre qual é o mais adequado. Eu vou usar os dois para não dar briga, ou para dar briga. Então o que acontece? O determinante de A precisa ser diferente de zero para que uma matriz quadrada A seja invertível. Tá? Então, para isso, a gente vai tentar demonstrar ou provar, sei lá, considerando uma matriz R e que R é a forma escalonada reduzida por linhas de A. Como é que a gente obtém R, né, sendo a forma escalonada reduzida por linhas de A? A gente pode usar... A gente sabe que quando a gente faz uma operação com uma operação elementar na matriz A, o resultado dessa operação elementar é o equivalente ao produto entre a matriz elementar sobre a qual a gente fez essa operação vezes a matriz A. Lembrando que a matriz elementar, a gente pega a matriz identidade e faz só aquela operação. Então, há uma equivalência completa entre a gente multiplicar a matriz elementar equivalente a uma operação elementar ou aplicar a operação elementar em A, beleza? Até por isso que a gente chama de matrizes elementares. Agora, se a gente faz uma sequência de operações elementares, é o equivalente a gente multiplicar por uma sequência de matrizes elementares. Então, dependendo do tipo da matriz, né, dependendo da sequência que a gente vai colocar, a gente vai fazer 1, 2, 3, R operações. Fazendo R operações, a gente transformou a A na sua forma reduzida, por linhas, certo? Que a gente chamou de R. Então, o R é igual ao produto dessas matrizes elementares vezes a matriz A. O que a gente sabe é que, sendo R esse produto, o determinante de R, a gente tem aqui o produto das elementares, a gente já sabe que nesse caso é igual ao produto dos determinantes das matrizes elementares. Então a gente tem o determinante da ER, daí a gente tem o determinante da E2, o determinante da E1 e o determinante da matriz A, ok? Então, de fato, né, se o determinante... aqui a gente sabe que os determinantes das elementares são todas 1, menos 1 ou a constante que a gente multiplicou. Então,
Geralmente, a gente não vai multiplicar nunca por uma constante nula. Então, a gente sabe que isso daqui, ó, esses determinantes aqui, ó, eles sempre vão ser não nulos. Sempre vão ser um número diferente de zero. Isso nos dá a informação que é o seguinte: se a única forma de o determinante da reduzida ser zero é que o determinante da própria A seja zero. E o contrário também vale. O determinante da A só vai ser zero se o determinante da reduzida for zero. Então veja bem, se a gente está fazendo redução por linha, eventualmente a gente vai ter alguma linha que zere, ou não. Então, olha só, se a gente sabe que o determinante da A é diferente de zero, então R ele não pode ter linhas nulas. Não pode ter linhas nulas, porque a única forma de o determinante ser igual a zero é que o R tenha alguma linha nula, certo? Então é a única forma, já que a gente está fazendo redução por linhas, se a R tiver uma linha nula, o determinante é zero, tá? Se ele não tiver nenhuma linha nula, isso significa que a reduzida é igual à identidade e o determinante da reduzida é igual a 1, ok? Então a gente sabe que o determinante de A vai ser diferente de zero e o determinante de R vai ser igual a 1, beleza? Então assim, ó, sendo assim, A é inversível ou invertível, tá? Então assim, o critério aqui é mais ou menos é a prova do teorema que ele diz o seguinte: uma matriz quadrada A é invertível somente se o determinante de A for diferente de zero. Porque se ele não for diferente de zero, a gente não transforma R na identidade, que é uma das formas de a gente conseguir a inversa, ok? Então, por exemplo, veja só essa matriz aqui, ó, que é a 1, 2, 3, 1, 0, 0 e 2, 4, 6. O que a gente percebe aqui, ó, é que a linha 3 ela é igual a 2 vezes a linha 1. Então, se a gente fizesse uma operação do tipo L3, transformar ela em L3 menos 2L1, aqui a gente tem uma linha de zeros. Se a gente tem uma linha de zeros, o determinante vai ser zero, né, da reduzida. Então, o determinante da A também é zero. Então, por consequência, o determinante de A vai ser igual a zero, né? Por causa disso daqui. Se o determinante de A é igual a zero, então A não pode ser invertida. Não é invertível. Ok? Então, isso aqui é um resultado importante. A gente sabe se uma matriz é invertível ou não, se o determinante dela for zero ou não. Se ele não for zero, é invertível. Se for zero, não é. Então, o nosso teorema, vamos retornar ao teorema do produto, que diz o seguinte: se duas matrizes são matrizes do mesmo tamanho, então o determinante do produto entre A com B é igual ao produto dos determinantes de A com B. Ok? Mas como é que a gente prova isso? Bom, agora a gente consegue fazer essa demonstração. O que a gente tem aqui é o seguinte: a gente supõe que A seja invertível, ok? Porque se A é invertível, a gente pode escrever A como sendo uma sequência de matrizes elementares E1, E2 e ER, ok? Porque a gente pega, se ela é invertível, a gente pode, fazendo sobre a matriz identidade, várias operações, o inverso, né? A gente começa com a ER, depois a ER-1, até chegar na E2 e na E1, a gente chega na A. É o caminho invertido da identidade chegar na A, certo? Que a gente, se ela é invertível, da A a gente chega na identidade aplicando E1, E2, E3, E4 até ER, certo? Então, a inversa aqui também vale, é o caminho invertido. E aí eu não preciso escrever aqui, né? Porque qualquer matriz vezes identidade é a própria matriz. Ok, então a A pode ser escrita como uma sequência de matriz, um produto, né, em sequência
de matrizes elementares. Dessa forma, o produto entre A e B, eu vou escrever em vermelho aqui, ó, ele pode ser visto como sendo E1, E2, ER vezes a matriz B. Ok? Então, no lugar da matriz A, eu coloco essa sequência de matrizes elementares que transformam a A na identidade. Agora, o determinante deste produto, como que fica? Então, o determinante de A com B é igual ao determinante dessa sequência de matrizes elementares que a gente já demonstrou que o determinante do produto de matrizes elementares é igual ao produto entre o determinante de E1 com o determinante de E2, assim por diante, até chegar no determinante de ER e o determinante de B. Ok? Só que aqui tem mais um detalhe, olha só. Quando a gente pega esses determinantes aqui, ó, tá? O produto dos determinantes é o determinante do produto. Ok? Agora, se o produto do determinante é o determinante dos produtos, olha quem que está aqui dentro, ó. Esse daqui é a sequência de matrizes elementares que constrói a matriz A partir da identidade, ok? Então, na prática, o que a gente tem, finalmente, a gente demonstra que o determinante de A vezes B é igual ao determinante da matriz A. Isso acontece porque ela é invertível, vezes o determinante da matriz B. Aqui, beleza? Assim a gente demonstra o nosso teorema. Eu falei que não era simples, mas tá aí. É uma relação super simples, mas que a demonstração requer bastante álgebra. Então, de exemplo, a gente tem o seguinte. Vamos verificar como é que fica o determinante de A, de B e do produto entre A e B. Então, a gente já pode começar com o produto de A e B. A gente verifica que a gente tem... Como é que a gente faz o produto de A com B mesmo? A gente vai pegar a primeira linha com coluna. Então, a gente tem menos 3 mais 5. Então, a gente tem 2. Aí, a gente tem linha com coluna. A gente tem 9 mais 8, dá 17. Aí, segunda linha, primeira coluna, fica menos 2 mais 5, isso aqui vai dar 3. E aqui depois a gente tem segunda linha, segunda coluna, a gente tem 6 mais 8 dá 14. Então, a gente tem aqui os determinantes de A, B e AB. Então, a gente pode ver aqui, ó, determinante de A vai ser 3 menos 2, dá 1. Determinante de B vai ser menos 8, menos 15, vai dar menos 23. Aqui. E como é que fica o determinante do AB? Então, a gente vai ter aqui, ó, 28 menos 51. 28 menos 51. Então, a gente tem aqui, ó, menos 23 de novo. Então, isso nos mostra que o determinante do AB, que é menos 23, ele é igual ao determinante do A, que é 1, vezes o determinante do B, que é menos 23. Ok? Então, aqui é só uma verificação do teorema e do resultado que a gente já obteve. Agora, olha só esse outro teorema aqui, ó. Ele diz que se A for invertível, então o determinante da inversa de A é igual a 1 sobre o determinante de A. Tá, será que a gente consegue provar isso daqui? Então, a prova disso é razoavelmente simples. A gente pode pensar o seguinte: se A é invertível, então A vezes o A na menos 1 é igual a I. E a gente já sabe, né, que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, ó, o determinante de A
com A na menos 1 é igual ao determinante da identidade. O determinante da identidade a gente sabe que é 1. E aqui o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então a gente tem determinante de A vezes o determinante de A na menos 1 é igual a 1. Então a gente pode dividir tudo por determinante de A, porque isso daqui é um número, né? Dividir tudo por determinante de A, finalmente. Finalmente a gente tem então que o determinante de A na menos 1 é igual a 1 sobre o determinante da A. Ok? Como a gente queria demonstrar. Então está aqui mais um teorema que a gente pode utilizar sobre determinantes. Agora a gente vai definir o que é a matriz adjunta da matriz A, ou simplesmente ADJ de A. Então essa matriz adjunta de A, ela parte da definição do que a gente conhece como a matriz de cofatores de A. Então a gente sabe que toda matriz, digamos uma matriz n por n, uma quadrada aqui, ok? Ela tem cada elemento de A, cada elemento A e J tem um cofator IJ, ok? Então cada elemento tem um seu cofator. Então a matriz que a gente escreve substituindo cada elemento da matriz A pelo seu respectivo cofator, então aqui a gente tem no lugar de A11, a gente tem o cofator de 1,1. No lugar de A12, tem o cofator de 1,2. E assim por diante. Essa matriz, ela é conhecida como a matriz de cofatores de A. Ok? Então, essa daqui é a matriz de cofatores de A. Ok, beleza. Sabemos que é a matriz de cofator. E o que é a adjunta de A? A adjunta de A, ou simplesmente ADJ de A, é a transposta desta matriz. Ok? Então a gente pega a matriz de cofatores e tira a transposta para achar a adjunta de A. Ok? Tá, mas por que a gente vai ter que fazer essa adjunta? Calma, que ela vai ser útil para a gente achar a inversa. Beleza. Então, olha só. Imagina esse exemplo aqui, que a gente tem uma A, que ela é 3, 2, menos 1, 1, 6 e 3, 2, menos 4 e 0. Beleza. Como é que a gente calcula os cofatores? Bom, a gente vai ter o cofator 1, 1. A gente vai eliminar a primeira coluna, a primeira linha e faz o determinante de 6 com 0, 3 com menos 4. Só que aqui, sinal negativo, fica positivo. Então a gente tem 12. Ok? Aí a gente vai para o C12. Quem que é o C12? A gente tira a primeira linha, segunda coluna, fica 1, 0, 3 com 2, fica menos 6. Só que tem um detalhe. Aqui o sinal inverte. Lembra que é positivo e aqui é negativo. Positivo, então aqui vai ser mais 6. Tá? Então sempre tem que tomar cuidado. Faz a matriz, o determinante da menor, né, o menor, e aí depois sempre confere o sinal. Nunca deixa de conferir o sinal para achar o cofator. Aí o cofator do 1, 3, aqui ó, elimina aqui e aqui, a gente faz o determinante de aí, menos 4, menos 4, menos 12, fica menos 16. Então a gente segue, ó, C12 aqui é C21, a C21 vai dar 4, vamos conferindo ali, ó. A C22 vai dar 2, a C23 vai dar 16, aí a gente tem a C31 vai dar 12, a C32 vai dar menos 10 e a C33. Vamos fazer a C33, ó. Elimina a terceira e a terceira. Terceira coluna, terceira linha. Fica 3 vezes 6 dá 18, aí menos 2. Então a gente vai ter 16. Sinal é positivo ou negativo? Bom, a gente vai pôr o 16 aqui e vai olhar. 3 mais 3 é par, então é positivo, ok? Então, se fosse ímpar, era negativo. Ok. Então a gente já tem os cofatores dessa forma, a matriz dos cofatores de A, ela fica 12, 4 e 12.
primeira coluna. Segunda, 6, 2 e menos 10. Terceira coluna, menos 16, 16 e 16. Ok? Então, e como é que fica a adjunta? Aí agora a gente vai tirar a transposta. Certo? Como é que é a transposta dessa matriz? A gente vai ter a diagonal principal se mantém, ok? E o que é linha vira coluna. Então a gente fica com 4 e 12. Aí aqui, ó, 6, o que é coluna vira linha, né? O que é coluna vira linha, aqui fica 6 e menos 10. E aqui, o que é coluna vira linha, menos 16, 16 e 16. Então essa matriz aqui, ó, é a adjunta da matriz A. Então é aquela matriz, ó, 12, 4 e 12, que é essa linha, 6, 2 e menos 10, essa coluna, e aí menos 16, 16 e 16. Então tá aqui a adjunta. Beleza? Assim fica bem claro o que é a adjunta. Agora a gente vai ver o que a gente faz com essa adjunta, afinal de contas. Então o que eu falei para vocês é que com a adjunta a gente encontra a inversa. E o teorema que eu vou apresentar para vocês é exatamente esse. Ele diz que a inversa de uma matriz invertível A, ela é igual à adjunta, só que multiplicada por 1 sobre o determinante de A. Então, saber determinar a adjunta e saber determinar o determinante, né, obter o determinante de A, é importante para a gente achar a inversa de A. Então a gente vai fazer o seguinte, se a gente pegar A vezes a adjunta da A, é o equivalente a gente fazer a matriz A, vezes a inversa, vezes o determinante, porque eu posso pegar esse determinante e multiplicar a inversa. Então é a mesma coisa que a gente pegar o determinante de A, multiplicar a pela inversa de A. Então isso daqui é a identidade. Então isso daqui é o equivalente a gente fazer o determinante da A vezes a identidade. Tá? Então, olha só, se essa relação é válida, a gente pode provar que A vezes a adjunta de A é igual ao determinante de A vezes a identidade. Ou seja, é a matriz onde a diagonal principal dela é toda o determinante de A. E o restante é tudo zero, certo? Então como é que a gente vai demonstrar isso? Vamos tentar escrever esse produto aqui. A gente tem a A, que ela é A11, A12. Essa aqui é a matriz A e essa daqui a adjunta de A. Porque olha só, a gente pega então a matriz de cofatores e que no lugar do A11 a gente tem o C11. No lugar do A21, A de cofatores teria o C21. Só que no caso da adjunta ela é transposta, então a gente tem a C12, certo? Então olha só, o que a gente está querendo ver é como é que seria esse produto da matriz A com a adjunta de A. Porque o teorema está nos dizendo que ela tem que ser igual ao determinante de A vezes a matriz I. Então a gente quer verificar isso. Para poder verificar isso, eu vou destacar o seguinte, ó. Como é que é o resultado desse produto entre matrizes? A gente vai ter que o elemento da iésima linha com a jésima coluna, ela vai ser dado pelo produto da iésima linha de A com a jésima coluna da adjunta. Porque é assim que é o produto, né? O produto escalar, o produto entre duas matrizes, a gente vai pegar esse AI1 com o CJ1, mais o AI2 com o CJ2. E aí a gente tem o AIN com o CJN, tá? Então esse daqui é o produto.
né, os elementos da matriz resultante, né? Então, a iésima linha e jésima coluna. Então, são os elementos I e J da matriz resultante desse produto aqui. Eles vão ser dados pelo seguinte: é o A1, o AI1 com o CJ1 mais o AI2 com o CJ2. Aí a gente tem até o AIN com o CJN. E aí assim a gente pode construir a matriz resultante desse produto. Se esses são os elementos da iésima linha e da jésima coluna, vamos ver o que acontece se o I é igual a J. Aí a gente vai ter A1, AI1, CI1 mais AI2, CI2 mais até o AIN ao CIN. Só que essa soma aqui é exatamente o determinante de A. É exatamente o determinante de A. E isso aqui vai valer para todos os elementos da diagonal principal. Então, todos os elementos da diagonal principal vão ser preenchidos com o determinante de A. Ok? Agora, o que acontece com os outros elementos? Se o I for diferente do J, aí a gente vai estar combinando, né? Então a gente quer saber quais são os elementos fora da diagonal principal. Então, para isso, a gente vai ter que entender como que fica essa combinação. Então, quando a gente faz a combinação entre o A11 e o cofator do A11, o A12 e o cofator do A12, o A13 e o cofator do A13, a gente tem o determinante de A. Beleza, isso a gente já sabe. Vale para qualquer linha. E é exatamente o que está escrito aqui. Ok? E vão ser os elementos da diagonal principal do produto entre essas duas matrizes. Por outro lado, se a gente tiver que comparar o que seria, o que aconteceria se a gente pegasse o A11 vezes algum elemento o cofator de alguma outra linha e somasse com o A12 vezes o cofator de alguma outra linha, por exemplo, o C22, certo? Aí a gente vai ver o que acontece. Para a gente ver o que acontece, a gente vai supor que tem uma matriz A normal e uma matriz A' em que uma das linhas é repetida de outra. Nesse exemplo aqui eu peguei a linha 3 repetida da linha 1. O que vai acontecer se a gente calcular o cofator da última linha? O cofator da última linha de A vão ser o C31, a gente vai ter o C32 e o C33. Se a gente pegar o cofator C31, a gente vai considerar essa menor aqui. Enquanto que a gente pegar o C31 da A', isso daqui vai ser igual. Tá? Então, se a gente pegar o 31 dessa modificada com o 31 dessa original, os dois são iguais, porque a gente vai pegar a menor aqui que não mudou. Se a gente pegar o C32, vai dar a mesma coisa, porque essa matriz menor aqui não mudou. Aí, se a gente pegar o C'33, também não mudou, porque aqui, esses caras aqui são iguais. Essa submatriz aqui é igual a essa submatriz aqui. Ok, beleza. E se a gente calcular o determinante da A', eu vou pegar o A11, C31. Aí a gente tem mais o A12, C32. E aí a gente pega mais o A13, C33. E o determinante disso daqui é igual a zero. Tá? Então eu vou ter o A11 vezes o C31. Então eu estou fazendo os elementos da primeira linha
com os cofatores da terceira linha. Isso aqui dá 0. Se eu fizesse da mesma forma, né, dois linhas aqui e aí copiasse na verdade a segunda linha e mantivesse a terceira linha igual, aí a gente faria o determinante dessa A duas linhas, ia ser o A11, porque a gente copiou a primeira linha lá, vezes o C21. Então o A12 vezes o C22. Aí o A13 vezes o C23. E isso daqui vai dar 0, porque o determinante seria o equivalente a gente calcular o determinante de uma matriz com duas linhas copiadas. Então o que eu quero dizer com isso? Que pode ser meio complicado assim, mas o fato é que quando a gente quer fazer o produto entre essas duas matrizes, a matriz A e a sua adjunta, na diagonal principal, quando I é igual a J, a gente tem os determinantes de A. Mas fora da diagonal principal, seria o equivalente a gente fazer o determinante de uma matriz com duas linhas copiadas, que dá tudo 0, ok? Então, finalmente, o que a gente tem é o seguinte, ó, que A vezes a adjunta de A, ela é igual a quem? Na diagonal principal, a gente tem determinante de A. Aí, fora da diagonal principal, a gente tem 0. Então aqui, ó, no 1, 1 é determinante de A. No 1, 1, no 2, 2 é determinante de A. E aí a gente segue até aqui na 0. Aqui a gente tem 0. Aqui 0. 0. E aqui a gente tem o determinante de A. Ok? Então com isso, a gente está demonstrando que isso daqui é o equivalente ao determinante de A vezes a matriz identidade, né? N, a IN, certo? E isso é independente do tamanho da matriz, ok? Então está aqui demonstrado esse teorema, que a inversa da A é igual a 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Porque se isso daqui não é válido, essa relação não é válida. E a gente demonstrou que é, ok? Então tá aqui, ó. O produto entre A e a adjunta é igual ao determinante de A vezes a identidade, ok? Então isso demonstra que esse teorema que a gente apresentou para vocês agora. Então agora a gente vai tentar obter a inversa da A e eu já peguei por conveniência essa A que a gente já usou no exemplo anterior, então a gente já sabe qual é a adjunta dessa. A gente já obteve que a adjunta dessa matriz aqui, ela é a transposta da matriz de cofatores, né? E ela a gente obteve todos os cofatores, 12, 4, 12, aí a gente teve o 6, o 2 e o menos 10, aí a gente teve o menos 16, o 16 e o 16 aqui. Okay? Então essa é a matriz adjunta de A. E a gente pode calcular o determinante, mas eu vou deixar isso de tema para vocês. Verifiquem como o determinante de A é igual a 64. Como é que vocês vão fazer? Bom, vocês já sabem que vocês podem fazer redução por linha, pode fazer a regra aqui das setinhas, né? A gente teria aqui, ó, diagonal principal 0, aí a gente tem 2 vezes 3 vezes o 2 que vem para cá, a gente fica com 12, aí a gente tem menos 1 comum com menos 4, fica 12 mais 4, aí a gente faz as diagonais secundárias, vocês fazem ali, vocês vão ver que dá 64. De fato, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, que a inversa da A, ela é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta da A. Então a gente vai ter 1 sobre 64 vezes a matriz 12, 4 e 12, 6, 2 e menos 10, 16, menos 16, 16, eu mesmo me sabotando aqui, e 16. Então, é o equivalente a gente dividir cada um dos termos por 64,
tá? A gente pode simplificar? Pode, mas eu não vou simplificar, vou simplesmente colocar 12 por 64, eu vou pôr 6 por 64, eu vou ter menos 16 por 64, eu vou ter 4 por 64, 2 por 64 e 16 por 64. Aí a gente vai ter 12 por 64, menos 10 por 64 e 16 por 64. Ok? Então essa é a inversa da matriz A. A gente pode verificar isso fazendo o produto entre essa inversa, essa matriz que a gente obteve, e a matriz A, e a gente precisa obter a identidade. Ok? Se não obtiver a identidade, alguma coisa a gente fez de errado em algum lugar. Ok? A gente já demonstrou essa fórmula, esse teorema, então agora é só aplicar. Beleza? E aí, agora a gente vai ver a regra de Cramer. O teorema que nos diz a regra de Cramer, ele nos possibilita resolver sistemas lineares, tá? Do tipo AX mais B. Então, quando a gente tem AX igual a B, quando a gente tem um sistema linear do tipo AX igual a B, e A é a matriz de coeficientes, o X é a matriz de variáveis e o B é a matriz das soluções, né? Do lado direito da igualdade, a gente sabe que esse sistema linear ele vai ter uma solução, né? Para n incógnitas, tal que o determinante dele tem que ser diferente de zero. Então, o determinante da matriz de coeficientes, a gente vai ter que cada x, a solução desse sistema, a gente tem que o x1, que é o primeiro elemento da matriz das variáveis, ele vai ser dado por determinante da matriz A1 dividido pelo determinante da matriz A. Aí o x2 ele vai ser igual ao determinante da matriz A2 dividido pelo determinante da matriz A. E o x3 e o xn ele vai ser igual ao determinante da matriz AN dividido pelo determinante da matriz A. Tá? Então a questão é, quem é esse tal de o AJ? Quem que é o A1? Quem que é o A2? Quem que é o AN? Então o detalhe é o seguinte, o AJ, esse cara aqui, ó, ele é a matriz obtida quando a gente pega as entradas da JS coluna de A e a gente substitui pelas entradas da matriz solução, que é o B. Matriz solução não, né? Matriz B1, B2, Bn. Aqui, ok? Então a gente vai pegar a matriz A com todos os seus elementos e a gente vai pegar uma dessas colunas, por exemplo, a coluna 3, a gente vai substituir a coluna 3 pelo B1, B2, Bn. Depois a gente vai fazer exemplo, vai ficar mais fácil. Antes da gente verificar, de fazer exemplo, a gente vai fazer a verificação desse teorema aqui a partir da ideia do sistema AX igual a B. Então a gente tem a matriz A e a gente tem o vetor de variáveis x igual ao vetor dos coeficientes b aqui. Então se a gente multiplicar por a na menos 1 na esquerda, a gente fica com a na menos 1 vezes a, isso aqui dá identidade. Então a gente tem o próprio x é igual a na menos 1 a inversa de a vezes a b. Ok, se a gente sabe que o x é igual à inversa de a vezes o vetor b, então a gente também sabe que a inversa de a ela é 1 sobre o determinante de a vezes a adjunta de a vezes o vetor b, ok? Então isso daqui a gente já provou que está valendo, né? Então a gente não precisa mais demonstrar, a gente só vai usar. A gente vai usar aqui então que 1 sobre o determinante de a, ok? Aí a gente vai ter a adjunta de a. Quem que é? É o C11, o C
2, 1, porque a gente tem a transposta da matriz de cofatores. Aqui o C2, 2. Aqui a gente segue até o CN1. Aqui a gente tem o CNN, o CN2. Aqui a gente vem até o C1N, C2N. E a gente vai até o CNN aqui, ó. Então essa daqui é a adjunta de A, 1 sobre o determinante de A, né? A gente ainda não numerou ele, já vamos usar. Isso daqui vezes o vetor B1, B2, até o Bn. Ok? A gente tem N variáveis e, no caso, N equações e N variáveis. Ok? Então, multiplicando, fazendo o produto entre essa matriz e esse vetor, a gente tem que o x vai ser, então, 1 sobre o determinante de A. E aqui a gente tem a matriz que é dada por B1, C11, mais B2, C21, mais, e a gente segue até mais o Bn, CN1. Ok? Então, notem que esse cara aqui, ó, ele é o elemento. Quando a gente pega essa soma aqui, divide pelo determinante de A, a gente tem o x1. Aí o B2, C12, mais B2, C22, C12, C22, mais até o Bn, Cn2, esse daqui dividido pelo determinante de A é o x2. E aí a gente segue até o Bn, C1n, mais Bn, C2n, mais, até chegar ao Bn, CNN. Ok? Então aqui, esse daqui é o enésimo x. Então a gente tem aqui, ó, o x1, ele é igual ao B1, C11, mais B2, C22, mais assim por diante, até a gente chegar no Bn, CN1. Aliás, aqui é o CN1. Então, o x1, a gente tem esse elemento aqui dividido pelo determinante da matriz A. Aí a gente tem o x2 e a gente segue a mesma coisa até o xn. Ok? Aqui eu vou colocar assim, a gente segue. Então, Bn, C1n, mais Bn, C2n, mais Bn, Cnn, dividido pelo determinante de A. Só que a gente olha que isso daqui, ó, é como se fosse a distribuição de cofatores de uma matriz específica. A gente vai ver essa matriz. Eu vou apagar aqui para continuar a dedução. Então, seja o xj aqui, o jésimo x, o que a gente tem? A gente tem o bj, C1j, mais o bj, C2j, mais a gente segue até o bj, CNJ. E a gente divide isso tudo aqui pelo determinante do A. Agora, olha só, quando a gente olha só para esse numerador aqui, ó, o jésimo x, certo? A gente vai pensar numa matriz AJ e que a gente vai ver
que esse daqui pode ser visto como determinante dessa matriz se a gente fizer o seguinte, ó. Se a gente pegar o AJ, e aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai ter a própria matriz A, A11, A21, a gente segue aqui o AN1, aí a gente tem o A2, aliás, o A12, A22, a gente vai até o AN2. Agora, aqui no meio, a gente pega o A1 e a gente pega J-1, aí a gente pega o A2, J-2, e aí a gente pega aqui o AN, J-1 aqui, J-1, J-1. Então a gente tem a coluna J aqui, ó, e aqui a coluna J-1, e aqui a gente vai ter a coluna J mais 1. Então aqui a gente tem o A1, J mais 1, o A2, J mais 1, e a gente segue até o AN, J mais 1, certo? Então a gente tem a coluna J mais 1. No lugar da coluna J, a gente substitui o B1, B2, até o BN, ok? O que vai acontecer? Tem que fechar a matriz aqui com o A1N, o A2N, até o ANN. Então a matriz N por N a gente escreveu assim, e aí eu destaquei aqui, ó, que a jésima coluna a gente vai substituir ela pelo vetor. Não, essa daqui não. A gente vai substituir ela pelo vetor B aqui. Essa coluna a gente troca pelos elementos do vetor B. Como é que vai ficar o determinante dessa matriz aqui se a gente considerar como cofatores, expansão de cofatores, essa coluna J, a jésima coluna? Então a jésima coluna aqui, o determinante do AJ, a gente vai pegar a jésima coluna, e vai pegar o B1 e vai fazer o C1J, que é a linha 1, coluna J. Aí a gente vai pegar o B2 e vai fazer o C2J, que é o C, aqui a posição é a linha 2, coluna J. E a gente vai seguindo até a gente chegar no BN, multiplicando o cofator NJ, que é da enésima linha da coluna J, ok? Então, olha só, o determinante da AJ é exatamente dessa matriz aqui, quando a gente substituiu na coluna J o vetor B, é exatamente o que está aqui, ó. É exatamente igual, ó. Portanto, para a gente ter o XJ, a gente vai fazer o cálculo do determinante dessa matriz modificada, em que a coluna J a gente troca pelo vetor B, e divide pelo determinante da própria matriz A, sem modificação nenhuma, ok? Então aqui a gente demonstra o teorema de Cramer, certo? E agora a gente vai aplicar esse teorema para achar as soluções de um sistema linear, para vocês verem que tudo isso daqui não é só uma loucura matemática e algébrica. Isso daqui de fato resolve o problema, né, de um sistema linear aqui qualquer, de qualquer tamanho. A gente só precisa saber calcular determinantes na prática. Agora a gente vai resolver este sistema linear, em que é o x1 mais o x2x3 igual a 6, menos 3x1 mais 4x2 mais 6x3 igual a 30, menos x1 menos 2x2 mais 3x3 igual a 8. Será que a gente consegue achar quem é o x1, x2 e x3 que resolve esse sistema? Utilizando a regra de Cramer, o que a gente precisa determinar é a matriz de coeficientes. Quem é o A? Quem é o A aqui? É 1, 0 e 2.
ok? Aqui a gente tem menos 3, 4 e 6. Aí a gente tem menos 1, menos 2 e 3. Ok. Agora, quem que é o A1? O A1. O A1, a gente vai pegar a coluna 1 e no lugar da coluna 1, em vez de a gente colocar o 1, menos 13 e menos 1, a gente vai pôr o 6, 30 e 8. E o resto da matriz fica igual, 0, 4 e menos 2. Aí a gente pega o 2, 6 e 3. Ok? Essa é a A1. Aí a gente tem a A2. São 3 variáveis, a gente vai ter o A1, A2 e A3. A A2, a gente vai ter aqui, ó, no lugar da segunda coluna, aqui, a gente vai trocar por 6, 30 e 8. Então, a primeira coluna fica igual, 1, menos 3 e menos 1. Aí aqui a gente vai pôr o 6, 30 e o 8. Aí a gente volta a colocar o 2, 6 e 3. Ok? Aí a gente tem o A3, onde a gente copia as duas primeiras colunas, 1, 0, menos 3 e 4, menos 1 e menos 2. E aí a última coluna a gente vai trocar pelo 6, 30 e 8. Então a gente precisa obter os determinantes dessas matrizes. Então o determinante da matriz A, eu não vou fazer o cálculo, mas vocês vão poder verificar que fazendo esse determinante aqui a gente vai obter 44. Fazendo o determinante da A1, tá? Vocês façam ali para verificar, o determinante da A1 ele vai dar menos 40. O determinante da A2, essa daqui, a gente fazendo essa conta, a gente vai ficar com 72. E o determinante da A3 vai ficar 152, tá? Eu não vou fazer essas contas agora, mas a gente pode verificar, pode utilizar a técnica que vocês preferirem. O fato é que o x1 ele vai ser o determinante da A1 dividido pelo determinante da A. Isso aqui vai dar menos 40 sobre 40, que é igual a menos 10 sobre 11. Esse é o x1. Aí a gente tem o x2, que é o determinante do A2 dividido pelo determinante do A. Então aqui a gente tem o determinante do A2 é 72. E o determinante do A é o... Opa, aqui é 44. 44. Desculpa aí. Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo 18 dividido por 11. Dividido tudo por 4, né? E aí a gente tem o x3, que é o determinante do A3 dividido pelo determinante do A. E aí a gente tem o 152 dividido pelo 44. Isso daqui também a gente divide por 4, fica 38 por 11. Então está aqui a solução do nosso sistema. O x, o vetor x que resolve o sistema ax igual a b, o x vai ser menos 10 sobre 11, vai ser 18 sobre 11 e vai ser 38 sobre 11. O teorema que eu vou apresentar para vocês agora é um teorema meio que culmina em tudo que a gente aprendeu nessa aula e nas aulas anteriores sobre matrizes e determinantes, né, sistemas lineares, que ele apresenta afirmações equivalentes. Então é o seguinte, ó, se a gente tem uma matriz A e ela for quadrada n por n, as seguintes afirmações são equivalentes. Então a primeira afirmação é o seguinte: se eu disser que A é inversível, tá? Então a propriedade de a matriz A, ela também é o equivalente a gente dizer que ax igual a zero, ou seja, o sistema linear homogêneo, tem somente a solução trivial. Isso acontece sempre que o A for inversível. Então o ax igual a zero só tem
solução trivial. Também, se a gente for fazendo a forma escalonada reduzida por linhas de A, a gente vai chegar na identidade, na IN, ok? Se a gente vai reduzindo, a gente vai chegar na IN. Só vai acontecer isso se ela for inversível, certo? Só vai acontecer isso se ela tiver somente a solução trivial no sistema homogêneo. A pode ser expressa como um produto de matrizes elementares. Então, se A, na forma escalonada reduzida, é igual à identidade, a A pode ser expressa a partir da identidade como sendo um produto de matrizes elementares. A gente falou sobre isso nessa aula. Outra forma, outra afirmação equivalente é o seguinte: se A é inversível, o AX igual a B, ele é consistente com qualquer valor, qualquer matriz B de tamanho n por 1. E se a gente tem um sistema AX igual a B, esse sistema tem exatamente uma solução para cada matriz B de tamanho n igual a 1, ok? Então, além do B ser equivalente, esse sistema, né, existe para cada matriz B existe uma única solução, ok? E também, tudo isso é equivalente a gente dizer que o determinante de A não é zero. Então, se a gente identifica que o determinante de A é zero, nada disso daqui está valendo. Nada está valendo, ok? Se o determinante é diferente de zero, todas estão valendo. Legal, né? Então esse aqui é o teorema das afirmações equivalentes, ok? Então nessa aula a gente viu como a gente hoje sabe como os determinantes se comportam em relação às operações aritméticas básicas, né? Aquelas operações elementares. Então a gente viu que algumas alteram o determinante, mas de uma forma bem específica, né? A gente sabe. Por exemplo, multiplicar uma linha por k vai multiplicar o determinante por k. Beleza. A gente também aprendeu a usar o determinante para testar uma matriz se ela é inversível ou não. A gente conheceu as relações entre o determinante da matriz e o determinante da sua inversa. Também calculamos a matriz de cofatores de uma matriz quadrada e aprendemos a calcular a adjunta da matriz quadrada A, ok? A partir da matriz de cofatores. A gente também aprendeu a usar a adjunta da matriz, de uma matriz que ela é invertível, para encontrar a sua inversa. E a gente aprendeu a usar a regra de Cramer para resolver sistemas de equações lineares. E agora a gente terminou a aula conhecendo algumas caracterizações equivalentes de invertibilidade de uma matriz, certo? Dados por esse teorema que está aqui para vocês. Então, essas aqui são todas informações equivalentes, tudo relacionado com o fato de a matriz A ser invertível ou inversível ou não, ok? Na aula de hoje, então, a gente aprendeu propriedades dos determinantes e a regra de Cramer. Na próxima aula, vamos começar a estudar espaços vetoriais. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula, nos vemos na próxima. Até mais!